Fala, torcedor Coxa Branca! Hoje estamos aqui num Super Memória Coxa aqui muito especial ao meu lado. Só o Capitão Hidalgo aqui pra gente contar muita história sobre o Curitiba, é muito bom falar sobre o Curitiba. E também meu companheiro de profissão, Marco Assef. Cara, é um grande prazer estar com vocês aqui. Ele que escreveu só o livro do Capitão Hidalgo, né? Teve que pegar tudo que estava na cabeça dele, na memória dele aqui e passar para cá. E nisso a gente vai contar uma história, porque a gente gosta muito de falar sobre Curitiba, né? E falar sobre Curitiba é sempre muito bom. E nesse quadro aqui do Memória Coxa, nada melhor do que começar pelo início. Capitão Hidalgo, fale sobre o início da sua carreira no Juventus de São Paulo e a chegada no Curitiba. Bem, eu vou fazer o seguinte, está tudo aqui, né? Se eu contar, ninguém vai levar o livro, mas pinceladas, né? Garoto de rua, né? Garoto de rua. Aí tinha lá no bairro muitos campos, era um distrital, hoje é só prédios, né? Acabou esse negócio, né? Não tinha espaço. Antigamente tinha muito espaço, né? E ali foi, mandaram para um time, tinha 15 anos, fui lá num bairro que é próximo a Moca, Ipiranga. De lá comecei a gostar, né? Porque eu saí da várzea para jogar um campeonato paulista, né? Um campeonato organizado, né? Aí vim para o Juventus, eu era do bairro, mas eu tinha, eu tinha vergonha de chegar, fazer um teste, né? Mas como fui convidado para ir, na ida para o Ipiranga, quando eu vim jogar com o Juventus, é que eles descobriram que eu era do bairro. Então aí ficou fácil, 6 anos lá, subindo todas as categorias, profissional. Começa aí uns detalhes que eu procurei dar ao Assef, ele escreveu maravilhosamente bem. Eu tive sempre um problema da testa liberatória, porque vinha grandes equipes para você sair e não vendiam, porque o sonho de todos, como eu vi agora bem pouco, uma foto, né, Assef, do time que ganhou o Torneio do Povo lá no Maracanã, só faz isso você compilando todos os anos, você ficando com a mesma estrutura de jogadores, um ou outro saía, né? Não é demandada. Então cresceu-se, mas assim eu fiz lá, no Juventus não podia ir para nenhum time grande lá, porque estavam construindo, hoje é um grande clube, né? Claro. E aí, a peso de ouro, vieram contratar do interior de São Paulo, que é o 15 de Piracicaba, está escrito aqui, e de lá fiquei. Então, o pessoal reclamava de mim, pô, você tem que ficar na capital do interior. No final foi maravilhoso, 4 anos, ganhamos o título lá, está escrito também na história. E a vinda para cá também não era para ter vindo, estava dentro do Santos para fazer a negociação. E como Curitiba tinha esses acordos com o Santos, né? Mas eu não vim numa leva deles, né? Vim isoladamente por um pedido do técnico, era o Filpo Nunes. E ficou na conversa com o Evangelino, aí ligou lá para Santos, falou com o Zito, que já era diretor do Santos. Ele falou, fica o garoto e me solta aqui em dezembro de 70. E estamos aqui, né? 55 anos e justifica-se a minha presença por tudo que nós ganhamos como jogador, a dedicação dentro do clube, isso é. Então, através do Assef, os amigos, era uma ideia geral. E o Curitiba seria totalmente diferente, como vai ser o Juventus. Eu vou para São Paulo, vou para Piracicaba, então fizeram um comitê lá para uma festa de congressamento, né? Então, está aqui, eu não quero contar muito, mas vocês vão gostar, muitas fotos do Curitiba, de títulos, né? Porque assim, né, Marco, não dá pra gente contar tudo sobre o livro, senão perde a graça, né? Mas que ótima decisão também do Hidalgo de ter escolhido Curitiba naquela época também, nem vindo pra cá. A gente tem a ideia de contar a história de gente que vence, né? O Hidalgo tem vitórias, muitas, aqui no Curitiba especialmente, né? Pentacampeão estadual, campeão do Torneio do Povo, fita azul. Isso precisa ficar para a história. Daqui a pouco, né, os mais novos não viram ele jogar, os mais velhos se lembram, mas daqui a pouco já não estão mais aí. Isso precisa ficar registrado. Fica registrado aqui. Daqui a 100 anos vão saber quem foi o Hidalgo, o que ele fez, as conquistas que ele teve para o Curitiba, nos outros times. E uma homenagem a ele, né, que é uma grande figura e que merece ter a sua história relatada. É bem ressaltado que você falou ali, merece, né? E como merece, né? Olha, é claro que vai no ano passando, né? Mas para chegar a vários títulos, nossa, teve muita coisa no meio, né?
a dedicação. Você vê, o clube não tinha uma estrutura, né, financeira, como muitos não tinham, né? Prevalecia-se por grandes jogadores. Eu não sei como o presidente Evangelino na época, claro, em certa parte eu convivi muitos anos, 6 anos, no tempo que eu fiquei de capitão, fiquei com ele, a gente sabia. Era um momento que eu vinha aqui no conselho, como jogador, isso não acontece em lugar nenhum, para discutir negócio de caixinha, de bicho, prêmio, que tinha que ganhar, como, de qualquer jeito. Às vezes até em contratações de jogadores eu era ouvido, né? Porque o time estava montado, né? Sempre, todo ano estava montado. Foi assim até chegar a 73, depois 74 desmanchou, problemas de jogadores que se formaram dentro de uma estrutura, mas com qualidades, aí foram saindo com outros, aí o Curitiba teve que vender, negociar, e a partir de 74 foi iniciado uma outra etapa, né? Eu fiquei até 75, mas desde 74 já tinha mudado muitos jogadores, ficamos do elenco todo 7 jogadores daquele elenco fabuloso, os garotos chegaram, então foi sendo construído, mas nunca perdendo o objetivo do título. Né? O título sempre era uma meta. O objetivo, né? A meta, né? A essência. E depois, outra coisa, o Curitiba era escalado na época para jogar na Europa. Ele tinha um relacionamento, o clube tinha um relacionamento com a CBD, com o presidente João Avelange. E eu sei porque algumas vezes eu ia para o Rio de Janeiro. Bastou o Curitiba em 71 fazer uma grande campanha, né? Uma grande campanha, começou a ser visto, né? Porque terminou entre os 4 melhores, né? Tinha jogos amistosos, jogos internacionais, e com essa presença assim, de troca de gentileza, veio aqui Benfica, Seleção da França, o Curitiba ganhou todos os jogos. E aí nós fomos fazer uma excursão para a Europa, né? Jogamos lá com 6, 7 jogos, com seleções, seleção da Turquia, eu gostei muito da estrutura deles, já mostrava que eles iam crescer muito, torcida adora lá, até hoje, né? E os títulos aqui que não podia abandonar, você não podia deixar. E o sonho aqui da casa era tricampeonato. Porque quando cheguei aqui, o Curitiba teve grandes times, né? Grandes jogadores, bicampeonato, e não chegava nunca ao tri. E quando chegou a tri foi tetra, penta, hexa, né? Aos poucos, mas nunca perdendo o objetivo, era o título, e o título era a consequência. A gente está até aqui atrás, muitas taças aí que muitas eu lembro. Taças, e aqui só o torneio do povo, né? Eu quero dizer a ti que os campeonatos estaduais no Brasil tinham muito valor, e a rivalidade era maravilhosa. Aqui o atletismo era uma coisa fantástica. Sim. Durante a semana era só atletismo, o estádio lotado, e era uma festa, né? Eu acho interessante, falando um pouco sobre o livro, pergunto para o Marco ali, qual que foram os desafios, quanto tempo levou, todo o processo ali junto com o capitão também, mas às vezes você lhe trazer tudo, tudo histórico ali, nas palavras, tudo ali. Como é que foi esse processo, cara? Entre o convite ao capitão e a publicação foram 3 anos, né? Pesquisa, entrevista, conversa, a busca das imagens, né? O livro é bem ilustrado, tem bastante fotos. Um agradecimento especial à esposa do capitão, Dona Clélia, que é super organizada, tem as fotos catalogadas por ano, pasta, tudo certinho, ajudou muito nesse processo da coleta de imagens, porque realmente estava bem organizado. E a ideia é assim, com datas, com um relato realmente para que seja um relato histórico, com as datas, com os resultados certinho, para que seja um documento de consulta para a posteridade, né? Do mais fácil entendimento até do torcedor, né? Chegar para ver a ordem cronológica, tudo ali. Então, eu deixo aqui, o papo tá muito bom falar sobre Curitiba, mas vamos deixar agora um pouco da história dele pro pessoal ler o livro daí também, né? Senão a gente contar tudo aqui, daí fica... Mas tem muita coisa boa aí, tem, né? Muito mais, né? Muitos também viram essa história, né? E aqueles que jamais vão esquecer, né? Não tem em nenhuma livraria esse livro. Só nos eventos. Só nos eventos? Esse é nosso. Não tem livraria, não. É nosso. Eu acho que esse vídeo falou por si só o quanto a história do Curitiba é rica, é grande, e desses grandes nomes também, como é o capitão
Hidalgo, eu quero agradecer em nome do Coritiba ao capitão que está aqui e também o Marco Assef também, está trocando essa palavrinha conosco aqui, tendo esse momento de falar sobre história. Nós, como jornalistas também aqui de rádio, televisão e tudo mais, gostamos de contar história. E torcemos que venhamos a ter novamente tudo isso que eu vivi aqui dentro como jogador. É verdade. Muito obrigado, Marco, também por aceitar o convite de estar aqui junto conosco. Imagina. É um prazer estar aí. Esse foi mais um Memória Coxa. Valeu, torcida. Até mais.